Muito bem, estamos começando nossa última aula desse semestre aqui da Grande História, estudando o livro de Apocalipse. Pois bem, muito bom estarmos juntos sempre para estudarmos a palavra do Senhor. É, Normalmente nós fazemos nossos estudos ao vivo, no entanto, excepcionalmente essa semana essa aula está sendo gravada. Daqui a pouco embarco para Angola, então quando você estiver vendo esse estudo, possivelmente já estou no continente africano. Estejam em oração por nós, para que tudo ocorra bem no nosso trabalho lá de proclamar a palavra do Senhor até os confins da terra, preparando jovens líderes para a pregação da palavra do Senhor. Pois bem, hoje nós vamos fazer um estudo muito importante, porque é o estudo a respeito dos capítulos 10 e 11 de Apocalipse, um texto que fala muito ao nosso coração, porque ele vai dizer a respeito de um Deus soberano que agora vai tomar algumas ações em termos de juízo. Então temos bastante coisa para nós conversarmos nesse estudo da palavra do nosso Deus. Pois bem, vamos então para os nossos estudos, continuando aqui as nossas sete visões, né? Sete visões em Apocalipse, que você tem aí sete igrejas da Ásia, sete selos, sete trombetas, sete personagens, sete taças, sete juízos e sete coisas novas. Então, nós estamos ali começando agora sete trombetas, vimos os sete selos, né? E agora nós vamos para sete trombetas. As sete trombetas são distribuídas em três capítulos. O capítulo 8 destaca quatro trombetas, o capítulo 9 duas, e a sétima trombeta é introduzida só no capítulo 11, verso 15. Da mesma forma que o sétimo selo entra em cena depois de um interlúdio dos capítulos 7, 1 a 7. A sétima trombeta está separada das seis primeiras por um interlúdio que revela os tópicos do anjo com o pequeno rolo e as duas testemunhas, capítulos 10 e 11. É isso que nós vamos estudar hoje, né? Então perceba você que muitas vezes há esses interlúdios que são bastante importantes. Pois bem, esse interlúdio entre a sexta e a sétima trombetas está dividido em duas partes: os sete trovões e o livrinho, os capítulos 10, 1 ao 11, as duas testemunhas, capítulo 11, 1 a 13. E o interlúdio termina com o anúncio de que o segundo terror passou. Pois é, este pequeno rolo liga o capítulo 10 e 11, e seu conteúdo parece ser o evangelho que a igreja proclama ao mundo. A igreja deve profetizar a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, que é exatamente a razão pela qual João se encontra na ilha de Patmos. A gente vai ver essas questões. É importante a gente colocar aqui o que é o texto que nós vamos considerar. Ele vai colocando, a gente precisa estar sempre atento para vinculando aos textos anteriores e também a todo o Antigo Testamento, porque ele vai fazer várias referências. Por exemplo, hoje é o livro de Ezequiel. Então, você que já passou aqui na grande história e já viu o texto de Ezequiel, o texto vai fazer várias referências a isso. E também ao capítulo 5 de Apocalipse, que do livro que daquele que está sentado no trono. Lembra disso? Que ninguém era digno de abrir o livro, nem sequer olhar para ele. E aí somente o cordeiro, que parecia ter estado morto, que foi digno de abrir o livro e de revelar o conteúdo desse livro, né? Então é importante a gente considerar isso, essas questões
antes da gente entrar no texto que vamos fazer agora, né? De que esse texto ele faz como se fosse um interlúdio. Então vamos lá para o texto explicando ponto a ponto. Capítulo 10, verso 1 vai dizer: Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto em uma nuvem, e havia um arco-íris acima da sua cabeça. Arco-íris sempre é um símbolo da aliança, né? A sua face era como o sol e as suas pernas como colunas de fogo. Ele segurava um pequeno livro que estava aberto na sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Isso aqui é importante. E deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: Cele o que disseram 7 trovões, mas não o escreva. É importante aqui o que o texto vem trazendo, porque primeiro é esse anjo poderoso que desce do céu. A gente vai ver uma criatura que sai do abismo, né? Que sobe do abismo, e o anjo aqui está descendo do céu, fazendo uma referência futura, inclusive, em relação a Nova Jerusalém, né, que desce do céu e estabelece, né, em toda a criação. E quando você tem esse anjo poderoso e que fica com um pé na terra e outro pé sobre o mar, todo texto bíblico ele não pode ser um texto fictício para a época, ele tem que fazer sentido para a época também. Então é o que nós já explicamos sobre a perspectiva profética, que um texto dado ele tem que fazer primeiro relação com o seu contexto, ele tem que fazer sentido para a sua época. Então João está escrevendo para uma igreja que está sendo perseguida, que pessoas estão morrendo. Então esse texto, primeiro, ele tem que fazer sentido para a sua época. E depois ele vai fazendo sentido mais a longo prazo, que tem a ver com a volta de Cristo. Então, todo texto bíblico ele tem essa perspectiva profética, de que ele tem uma base passada, um texto passado, que está se cumprindo agora, e agora ele faz sentido para o presente, mas ele aponta para um futuro. Ele é um texto, então, que ele se relaciona com o passado, presente e futuro. Isso aqui é muito importante para a gente entender, porque algumas figuras a gente precisa pontuar de como que esse texto fazia sentido para a sua época e faz sentido para nós. Inclusive, estudando Apocalipse depois de mais de 2000 anos que esse texto já foi dado. Pois bem, esse anjo que é semelhante à enorme estátua de bronze conhecida como Colosso. Havia um anjo, uma estátua, melhor dizendo, que tinha pés na terra e no mar, que servia de símbolo do poder humano no porto de Rhodes. Essa estátua colossal, quando a gente chama, isso é colossal, porque havia uma estátua enorme chamada Colosso na cidade de Rhodes por diversas décadas, mas antes de ser derrubada por um terremoto no fim do século III a.C. A estátua estava quebrada na época em que João escreveu o Apocalipse. Sua altura era aproximadamente de 60 metros e apresentava o deus Sol Hélios sobre a sua cabeça, né? Lembrando que o anjo que foi colocado, ele tinha um arco-íris, né? O anjo que estava envolto numa nuvem, o que sugere que ele era bem maior que a estátua de Rhodes, e por consequência que todos os ídolos. O arco-íris sobre a cabeça é uma lembrança de que Deus entronizado está cercado por um arco-íris, o símbolo bíblico da aliança divina com a humanidade.
Então veja você que novamente aqui o texto ele vai fazendo uma referência sobre a soberania de Deus, que está muito mais poderoso, muito mais grandioso do que o poder humano romano, grego. Todos os símbolos de poder do trono, da governança, das estátuas, Deus ele vem desmontando esses poderes humanos, símbolos da ganância humana. Da mesma forma como ele fez isso lá no Êxodo, com os 10 sinais, ele veio desmontando a idolatria egípcia no texto de Êxodo, agora ele vem desmontando a idolatria agora romana, humana. Por isso é importante a gente compreender que às vezes a gente acha que esses textos são literais e não são, eles estão ali contrapondo uma idolatria da época. Por isso, o Colosso de Rhodes foi uma estátua do titã deus do sol da mitologia grega, Hélios, erguida na cidade de Rhodes, erguida em 280 a.C. e derrubada por um terremoto no terceiro século a.C. O livrinho aberto, o fato de ser pequeno não significa que seja insignificante. Revela uma pequena parte, ainda que crítica, dos propósitos de Deus nos eventos que deverão acontecer antes da eternidade. Então, era esse livrinho aberto, né? Que a gente fala livrinho, a gente pode incorrer no erro e falar assim: ah, é um conteúdo menor. Não, tem muita coisa que vai acontecer por meio desse livrinho e que nós vamos ver agora, né? O verso 5 vai dizer: Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nela há, dizendo: Não haverá mais demora. No entanto, nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, também se cumprirá o mistério de Deus, como ele o anunciou aos seus servos os profetas. A escritura aqui fornece uma referências a pessoas erguendo sua mão para o céu quando pronunciam um juramento. Para ilustrar, Abraão ergueu sua mão para o Senhor Deus quando fez um juramento na presença do rei de Sodoma, lá em Gênesis capítulo 14, verso 22. Daniel viu um homem vestido de linho, erguendo ambas as mãos para o céu e jurando por aquele que vive para sempre. Daniel capítulo 12, verso 7. E Deus jura por si mesmo e ergue sua mão para o céu. Êxodo 6, 8 e Deuteronômio 32, 40. Então, e tem aquele evento também de Abraão, quando ele fica com a mão levantada, a, 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 o exército de Israel vence. Quando ele baixa a mão, o exército de Israel começa a decair. Tudo isso mostrando essa relação importante de que Deus é quem é o objeto, né? É o alvo, né? Das nossas orações. E agora aqui o juramento, então fazendo referência a todas esses textos que já foram postos, né? Que esse anjo agora ele vai fazer algo esplendoroso, que agora vai acontecer uma mudança bastante importante para o povo, né? Vai acontecer uma mudança importante para que agora a nação possa perceber que há esperança. Pois bem, o verso 8 vai dizer: Então a voz que eu tinha ouvido nos céus falou comigo novamente, dizendo: Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra.
Assim fui até o anjo e lhe pedi que me desse o pequeno livro. Ele me disse: pegue-a e coma. Interessante, né? O anjo pede que João pegue esse pequeno livro. É interessante porque depois que o cordeiro, no capítulo 5 ele pega o livro, melhor dizendo, da mão de Deus que está no trono, agora é, é pedido para João pegar o livro. E naquela oportunidade, no capítulo 5, ninguém era digno de pegar o livro, nem quem estava no céu, na terra, debaixo da terra. Então só uma pessoa podia pegar o livro, que era o cordeiro. Agora que o cordeiro pegou o livro no capítulo 5 da mão daquele que estava no trono, agora ele pega e fala para que João, um ser humano, pegue esse livro. Isso é interessante a gente notar, porque quando a gente começa a observar isso, faz uma questão bastante importante para nós. O que, que é importante? De que a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, que é a palavra vinda direta de Deus, que, que traz consigo algo extremamente poderoso, a ponto de que a palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é a verdade de Deus. Nós só temos condição de pegar a palavra de Deus, nós só temos condição de receber a palavra de Deus pela intermediação de Jesus Cristo. Porque se a palavra de Deus viesse a nós sem a intermediação de Jesus Cristo, nós seríamos fulminados. Porque é algo santíssimo vindo a nós que somos pecadores. Então, quando João agora tem a possibilidade de pegar esse livro, a gente vai ver que ele vai fazer mais do que pegar o livro, é porque está vindo pela intermediação de Jesus. Isso é maravilhoso. Então, no verso 9, assim fui até o anjo e lhe pedi que me desse o pequeno livro, e ele me disse: pegue-o e coma-o. Não só pegar, mas comer o livro. E o livro que está aberto, né? Lembra que esse livro estava selado. Ele será amargo no seu estômago, mas na sua boca será doce como mel. É um contraste importante aqui, né? Peguei o pequeno livro da mão do anjo e o comi. Na minha boca ele me pareceu doce como mel, mas ao comê-lo o meu estômago ficou amargo. Então foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Como na experiência de Ezequiel, o livrinho tinha gosto doce na boca. O capítulo 3 de Ezequiel agora começa a fazer um paralelo grande entre Apocalipse e Ezequiel, né? As experiências ainda por vir para o povo de Deus seriam doces, incluindo a vitória do plano de Deus e a defesa do povo. O gosto amargo no estômago de João é semelhante aos efeitos da dura mensagem de Ezequiel para o povo de Israel no capítulo 3, verso 8 e 9. Então, o que acontece é que a palavra de Deus, muitas vezes, ela é, ela é doce, né? Ela é afável. A gente falar sobre um Deus que nos ama, assim, na nossa boca é doce, mas quando a gente vai tendo que colocar em prática, ela começa a ficar amarga. Porque a questão não é só a doçura do conteúdo, mas é a amargura, a dureza da prática. Por isso, esse texto ele é altamente relevante, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento,
porque Deus não quer só pessoas que conheçam o Evangelho, mas que a vivam, né? Vivam verdadeiramente a Escritura Sagrada. E ainda a ideia de comer, agora pegando um comentário aqui de Grady Osborne, que para mim é o melhor comentário em português que nós temos, sobre Apocalipse. Ele vai dizer assim: a ideia de comer a palavra de Deus ocorre frequentemente no Antigo Testamento. Salmo 119, verso 103 diz: como as tuas palavras são doces são doces ao meu paladar, mais doce do que mel na minha boca. Em Jeremias 15,16, e declara: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, e elas eram para mim regozijo e a alegria do meu coração. Portanto, comer o rolo significa levar a sério essa mensagem, internalizar a profecia e pô-la em prática na vida. Esse ato imita de forma bem próxima a ação de Ezequiel. Em Ezequiel capítulo 3, o profeta recebe a orientação para comer o rolo que ele recebeu de um ser com a aparência da glória do Senhor, indicando seu comissionamento para profetizar a mensagem de Deus. Portanto, aqui João é chamado a proclamar o conteúdo do pequeno rolo. Ainda, agora na página 459, Deus ordena a João que reensene o comissionamento de Ezequiel. E o resultado deve ser o mesmo que o do ministério de Ezequiel: a doçura da obediência e o amargor da rejeição e do sofrimento. Mediante João, a igreja é chamada ao mesmo ministério de pregação do arrependimento e do juízo a uma geração que deu as costas a Deus. Tal trabalho implicará perseguição e até mesmo martírio, o estômago amargo, mas Deus deu a seu povo o privilégio da proclamação da sua palavra, doce a boca, e isso é suficiente. Ou deve ser suficiente, né? Deve ser suficiente para nós. A questão da nossa vida, né? Quando a gente conhece o Evangelho, é o quanto que a gente está disposto a obedecer, quanto que a gente está disposto a sacrificar, o quanto a gente está disposto a caminhar junto com o Senhor, e seguir os seus passos, ser verdadeiros discípulos, né? Tomando a cruz, negando nós mesmos e seguindo a Jesus. A questão não é só se a gente crê, se a gente confessa, mas o quanto que a gente vive. Por isso que, por vezes, a palavra, quando chega à nossa boca, ela é doce, mas ela precisa trazer uma vida transformada e transformadora, porque senão ela vira uma crença e não uma fé. E ter uma fé é muito diferente de uma crença. Você pode ter crenças que você pagar uma promessa, você vai ter um benefício. Você pode ter uma crença que se você entregar dinheiro na igreja, a sua vida vai dar tudo certo. Mas isso é uma crença de resultado. Fé é uma consciência de que agora a vida já não te pertence mais, mas agora pertence ao Senhor. Por isso, a nossa palavra diante de um chamado de Deus não pode ser outra a não ser dizer: Senhor, eis-me aqui, sempre. E para que a nossa vida reflita o caráter do nosso Deus. No capítulo 11, o texto vai dizer assim: foi-me dada agora uma vara de medir, semelhante a um caniço, e me disseram: vá, meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Então, três coisas, né? O templo, o altar e quantas pessoas estão adorando. Exclua, porém, o pátio exterior do templo, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa
durante 42 meses. Em Ezequiel, dos capítulos 40 a 42, a medida do templo, lá também tem uma medida, indica a posse e a proteção de Deus para com seu povo. Deus está presente com os seus. Eles lhe pertencem em todos os três templos, né? De Salomão, de Ezequiel e de Herodes. Você bem sabe que não é só um templo, né? Por causa das guerras, um templo foi destruído, foi reconstruído, foi destruído de novo, reconstruído. Então, quando você tem o templo de Salomão, esse templo de Salomão não é o de Salomão porque não tem as medidas do templo de Salomão. O templo original de Salomão era muito menor. Então, tá mais parecido com o templo de Herodes. O santuário, o pátio interno e o externo eram solo sagrado e pertenciam a Deus. Portanto, nesta seção, o pátio externo indicaria que a igreja foi dado, né, entre os gentios, as nações por um tempo determinado. Então, agora a igreja, o pátio externo tem a ver com um grupo muito maior, né? Que agora também inclui os gentios. Lembrando você que quem podia entrar no templo eram só judeus. Pois bem, a gente precisa colocar aqui uma questão, porque há três possibilidades dessa questão do templo, né? Da medição do templo. Você tem uma visão preterista que refere-se ao templo literal, é como se fosse literalmente, né? Do primeiro século que foi destruído por Tito, um templo literal. Os 42 meses referem-se ao tempo da guerra romana até a queda de Jerusalém. Então alguns vão entender que tem essa visão preterista e que então aquilo já aconteceu no passado. Tem uma visão simbólica que diz que ele usa o símbolo do templo para se referir ao povo de Deus, a igreja. Um templo agora não seria literal, mas seria simbólico. Os 42 meses simbolizam um tempo de prova, que é uma outra visão teológica. E a visão futurista refere-se a um futuro, um templo literal a ser construído antes da segunda vinda. Também é um templo literal. Os 42 meses referem-se à marca da metade de uma futura grande tribulação. Então eu coloco aqui apenas para mostrar que há essas três visões. E aí você pode me perguntar, qual delas é a correta? Pois bem, a gente vai saber lá na glória. Eu tinha um professor chamado Reverendo João Alves dos Santos, professor queridíssimo, para mim um dos melhores professores que eu já tive na vida. Infelizmente, ou felizmente, ele já está com o Senhor. E o Reverendo João Alves, quando nos ensinou a teologia sistemática, ele ensinou teologia sistemática por 3 anos. E aí a última matéria era escatologia, que é exatamente essa matéria acerca das últimas coisas. E ele falou assim, olha, Fábio, seguinte, falou para a turma, né? Com relação a essas coisas, você vai ter uma briga de uma visão com outra, tem um argumento aqui, outro argumento ali, mas no final das contas ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. Você tem indícios. O certo é se cada um de nós estaremos lá. Quando estivermos, então a gente vai ter certeza de como que as coisas realmente acontecerão. E ele era muito sábio. Então eu fico com a sabedoria do Reverendo João. Mostro as diferentes visões, mas fecho com o Reverendo João de que vamos saber só lá na glória.
Pois bem, tem uma questão que eu quero mostrar aqui para você, duas tabelas, porque mostra essa questão, né, de que no Apocalipse 7 tinha 144 mil selados e agora tem um templo medido. E ali, no Apocalipse 7 que nós já estudamos, tinha a ver com o povo de Deus protegido, né? Que era simbólico, não eram só 144 mil. E agora, aqui em Apocalipse 11, é o povo escolhido de Deus. Né? Lá, esse grupo imaginado como 144 mil das tribos de Israel representava pessoas de todas as tribos, línguas, e nações. E este grupo imaginado como templo representa também todo o povo de Deus. Ou seja, Deus está expandindo o que era pontual lá no Antigo Testamento. Né? O verso 3 vai dizer assim: darei autoridade às minhas testemunhas, para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. A gente também tem algumas possibilidades. Os teólogos eles brigam entre si, né, para dizer quem que são essas testemunhas. Alguns vão dizer Moisés e Elias, outro Enoque e Elias, outros Paulo e Pedro, outros patriarcas, apóstolos e outros Antigo e o Novo Testamento. O que sabemos é que essas testemunhas vão ter uma grande autoridade que vai ser dado a elas, né? Então, darei poder às minhas duas testemunhas e elas profetizarão durante 1260 dias vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhe dano, da boca dele sairá fogo que devorará os seus inimigos, e ninguém deve morrer. Qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Esses homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Deus levanta duas testemunhas que profetizam vestidas de pano de saco, símbolo de luto e arrependimento, por 1260 dias, o equivalente exato aos 42 meses do versículo 2, representando todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, ou um período específico de grande tribulação. Então, pode ser tanto uma coisa quanto outra, né? E aí, nós vimos o anjo descendo do céu, agora a gente vai ver a besta que vem do abismo. O verso 7 vai dizer assim: quando eles tiverem terminado seu testemunho, a besta que vem do abismo fará guerra contra eles, ela os vencerá e os matará. Meu Deus do céu, né? Os cadáveres, olha só o que vai acontecer. Os cadáveres deles ficarão expostos na praça da grande cidade, que simbolicamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplará os seus cadáveres e não permitirá que sejam sepultados. Meu Deus, dá para imaginar uma cena dessa? Os habitantes da terra se alegrarão pela morte deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Como as testemunhas são chamados de duas oliveiras e dois candelabros, uma referência a Zacarias 4, e a igreja é simbolizada por candelabros em Apocalipse 1, muitos estudiosos veem nelas a representação do testemunho profético de toda a igreja ao longo da história. A lei judaica exigia duas testemunhas para que um testemunho fosse verdadeiro. E agora as duas testemunhas estão mortas.
por uma besta que vem do abismo. E aí a gente pode dizer, acabou tudo. Acabou porque as duas testemunhas agora foram martirizadas de fato. Só que lembra que o texto aqui de Apocalipse está fazendo paralelo com Ezequiel. E quando nós temos o livro de Ezequiel, nós temos uma mortandade também exposta, como um vale de ossos secos. Mas chega um momento em que o sopro do Senhor, o Espírito do Senhor vem sobre aquele vale de ossos secos e vai restaurando a vida, aquilo que era uma visão é, tão é, decadente, só de morte, agora vai tendo uma visão redimida, com as pessoas agora sendo ressuscitadas, né? E vai acontecer aqui também. No verso 11 vai dizer: No entanto, depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus e eles ficaram em pé. E um grande terror tomou conta daqueles que os observavam. Então eles ouviram uma alta voz dos céus que lhes disse: Subam para cá. E eles subiram para os céus em uma nuvem enquanto seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto e 1/10 da cidade desmoronou. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou e o terceiro ai vem em breve. Como as testemunhas são chamadas de 2 oliveiras e 2 candelabros, uma referência a Zacarias 4, e a igreja é simbolizada por candelabros em Apocalipse 1, muitos estudiosos veem neles a representação do testemunho profético de toda a igreja ao longo da história. A lei judaica exigia 2 testemunhas para que um testemunho fosse verdadeiro, né? Exatamente aquilo que nós lemos. Então, representa ali a igreja. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes nos céus que diziam: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus caíram prostrados e o rosto sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que era, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos. Os profetas, os teus santos, os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o templo de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Foi aberto o templo de Deus nos céus, e foi vista a arca da aliança. Glórias ao nosso Deus, né, que apesar da mortandade, da oposição, daqueles que estão lutando contra Deus, Deus haverá de julgar todas as coisas e estaremos com Ele na glória eterna. Por isso, o que nós fazemos com isso que refletimos? Primeiro, os interlúdios em Apocalipse servem para mostrar que é necessário fazer algumas pausas para relembrar para onde a história caminha. O texto de Apocalipse, ele abre um grupo de 7 e faz uma pausa, abre outro grupo de 7 e faz uma pausa, exatamente para que a gente assimile o conteúdo e a gente continue olhando para aquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos de pausas. É por isso que dominicalmente nós temos uma pausa para olhar para aquilo que é mais importante. O nosso Deus, a gente como a igreja de Jesus Cristo olhar para Deus e dizer: Deus, muito obrigado, eis-me aqui,
continue a tua obra sobre as nossas vidas. A mensagem da Escritura Sagrada tem uma perspectiva doce sobre a salvação, restauração, mas também tem uma amarga de condenação e juízo. E isso vai acontecer, né, de condenação e juízo. É por isso que a palavra de Deus é doce para aqueles que serão salvos, mas amargas para aqueles que serão condenados. A vocação da igreja é proclamar o Evangelho e vivê-lo, como anúncio vivo sobre um Deus que ama e cuida de cada um de nós. A mensagem sempre é de esperança. O livro de Apocalipse é um livro de esperança para aqueles que estavam sofrendo. Por isso que possamos sempre confiar no Senhor, no nosso Deus excelso, e possamos continuar firmes na caminhada, na jornada cristã. Muito obrigado se você esteve até aqui, porque encerramos mais um semestre, o penúltimo semestre, e caminharemos no próximo semestre para o encerramento do nosso curso de Apocalipse, não só de Apocalipse, nosso curso da Bíblia, da grande história. Que Deus os abençoe, ministre graça e virtude sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.